Olá, amada igreja, olá, queridos amigos. Mais um domingo, ou mais uma vez, né? Nos encontramos assim, tecnologicamente, né? Para adorar o nosso Deus e para dizer que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Que você aí na sua casa possa render gratidão, possa render louvor a esse Deus, possa ser grato na tua vida. Em Salmo 57 diz: Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não preciso. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não preciso. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que pertenço. Bom dia, olá, mais uma celebração para a glória de Deus, para a nossa edificação, né? Palavra de Deus, a nossa adoração ao Senhor. Bem-vindos para mais essa celebração, né? Para mais uma palavra do Senhor. Este é o terceiro episódio que estou fazendo da série Lutas e Vitórias. No primeiro episódio nós vimos sobre a luta de Davi com Golias, né?
e ali aprendemos várias lições. Está lá no canal da igreja, esse canal que está gravado esse vídeo aqui também. O segundo episódio na semana passada foi sobre Josafá, atitudes que Josafá teve diante de uma má notícia, diante do perigo. Vimos como ele lidou com isso, né? E como Deus proveu o livramento, né? E abençoou ele abundantemente. E hoje o terceiro episódio de Lutas e Vitórias é o resgate de uma família, né? Vamos ver como uma família foi resgatada, né? E com isso eu quero voltar ao personagem do primeiro episódio, que é Davi, ainda antes dele ser rei. No primeiro episódio ele era um jovem, pastor de ovelhas, solteiro. Agora nesse episódio de hoje ele já tem uma família e liderava um pequeno exército, né? Então esse texto, aliás, esse texto que eu vou tratar hoje é um texto que eu já mencionei, já abordei alguns anos atrás em uma de nossas celebrações. Queria convidar você para orarmos. Pai, bondoso é o Senhor para as nossas vidas, queremos dar graças e suplicamos a Tua ajuda, o agir do Teu Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, para que essa palavra, Senhor, encontre guarida em nossas vidas e venhamos, ó Deus, frutificar para a glória do Senhor e também venhamos, ó Deus, aplicar essa palavra às nossas vidas. Eu oro por mim e por todos que acompanham essa mensagem. Amém. Muito bem. Quando Davi enfrentou Golias, talvez ele não imaginava que iria enfrentar outras lutas e até piores do que aquela, né? Quando olhamos para a história dele, vamos ver quantas lutas ele enfrentou. E nós também, né? Enfrentamos lutas, vencemos e não sabemos o que enfrentaremos no futuro, né? Por isso, precisamos estar vigilantes, vigiando diante do que pode acontecer, mas também firmes, fortalecidos no Senhor, firmados na palavra, né? O contexto da nossa história de hoje é que o rei que era em Israel era Saul, né? Davi tinha derrotado Golias e o rei era Saul. Davi então é promovido, está ali com Saul, mas Saul teve ciúmes de Davi e Davi teve que fugir para preservar a sua vida, porque Saul queria matar ele. E Davi vai viver em outro território, então, com a sua família na cidade de Ziclac, uma cidade sob domínio dos filisteus, né? Como a vida tem ciclos, né? E situações diferentes, né? Davi havia lutado com Golias, que era um filisteu, e derrotaram os filisteus. Davi então está com o povo de Deus, mas o povo de Deus, na figura de Saul, não o acolhe, mas querem matar ele, né? E ele tem que fugir, se refugiar lá com aqueles que ele tinha guerreado. Quer dizer, situações adversas que surgem, né, para as pessoas, para nós. Mas Davi não perdeu a esperança. Davi continuou vivendo, se esforçando, lutando, constituiu família e continuou sendo um homem abençoado por Deus. Nesse texto que vamos ler, Davi agora é um guerreiro, né, e por causa da sua valentia, da sua coragem, das suas conquistas, ele se tornou um homem famoso e teve muitos que quiseram seguir a ele. Gente boa e gente de má índole, inclusive, formaram esse pequeno exército, né? E agora Davi morando, vamos dizer, entre os filisteus, ele conquista a simpatia de um rei chamado Aquis. E esse rei vai se colocar em guerra contra Israel. E Davi vai se ver obrigado, vamos dizer assim, a lutar ao lado do rei. Porém, outros príncipes, vamos ver no texto, não confiavam em Davi e dispensaram a sua ajuda, enviando-o de volta para casa. Enquanto Davi estava fora com o exército lá para lutar contra Israel, a cidade de Ziclac é invadida pelos amalequitas, que eram salteadores, ladrões, e invadiram e sequestraram a sua família, né? Saquearam as coisas de valor e levaram então a esposa, os filhos de Davi, levaram para como escravos, enfim, né? Levaram eles para
longe de onde estava. O texto, vamos ler o texto que narra sobre isso, né? 1 Samuel capítulo 30, verso 1 ao 5, estarei lendo essa parte. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclac, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziclac, e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclac, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Então Davi e seus homens retornaram daquela empreitada, né, daquela guerra, e encontraram a cidade saqueada, incendiada, as mulheres e crianças levadas embora. O texto mostra que foi um desespero total, aqueles homens valentes choraram amargamente, imaginavam que nunca mais veriam suas famílias. Em poucos dias a vida de Davi virou da ponta cabeça. Antes um homem vitorioso, né, com seguidores e bem-sucedido, né, as famílias estabelecidas, riquezas, virou de cabeça para baixo. Veio o inimigo, trouxe destruição, e os próprios soldados, seguidores de Davi, se colocam contra ele, né, e querem matar ele. Davi havia perdido a família, mas vamos ver o texto que ele não desistiu, né? Ele decidiu lutar pela sua família. Deixa eu olhar um pouquinho, antes de olhar o resto do texto, ver um pouquinho sobre Davi, né? Um homem realmente ainda jovem, constituiu sua família, mas ele, diante da sua família, nós vamos ver que ele foi um provedor, né? Ele proveu a sua casa, sustentou a sua casa, e nisso ele foi muito bem sucedido. Não vemos nenhuma referência de que ele passou por dificuldades financeiras ou por dificuldades materiais em sua casa. Ele foi muito bem sucedido nisso. Em uma dessas saídas, vamos dizer assim, para trabalhar, que era uma fonte de renda naquela época, um trabalho, né, os exércitos, ele sai para trabalhar, e nisso o inimigo aproveita a sua ausência para atacar a sua família, né? É importante para nós pais lembrarmos que o inimigo, ele quer tentar as nossas famílias, e às vezes na nossa ausência, não digo na nossa ausência para ir trabalhar ou porque isso faz parte da vida, mas na nossa ausência espiritual, da nossa ausência moral, da nossa ausência de comunhão. Às vezes essa ausência nossa como pais perante os filhos, de nos relacionarmos com os filhos, né, desde crianças, essa ausência pode trazer abertura para o maligno atacar. Nos nossos dias há tantas formas do inimigo atingir as nossas famílias, né? Então a ausência de Davi, ele não devia ter ido para aquela guerra lá, não devia lutar contra o povo de Deus, ele tinha que ter ficado cuidando da sua família, mas numa decisão errada dele, acabou gerando problemas para a sua família. Então precisamos vigiar, cuidar, porque a própria palavra do Senhor Jesus diz que o inimigo está atento quando nós estamos dormindo e tentando pegar a nossa família. Dormir aqui não é o dormir lá na tua cama, mas o dormir não estar vigilante, estar dormindo na fé, estar, né, desguarnecido, não estar vigiando. Essa é a oportunidade que o inimigo espera. Então nós temos que estar sempre ligados, né, ao Senhor. Jesus também disse que o diabo vem para matar, roubar, destruir. O diabo ele é o diabo, ele quer gerar sofrimento, tristeza, né? A especialidade dele é gerar sofrimento. Então nós temos que estar vigilantes. Vamos ver também que Davi, ele, além de ele prover a família, né, ir atrás do sustento, teve esse momento que ele não vigiou, né, não cuidou, mas vemos que ele amava a família, que ao voltar ele fica angustiado e ele quer resgatar. Ele quer resgatar. A mensagem de hoje é o resgate de uma família. Davi quer resgatar a sua família, ele não se conformou em perder sua esposa e seus filhos. Porque quem ama vai lutar pela sua família, né?
Infelizmente, em algumas famílias o amor parece que tem esfriado, as pessoas não se importam, os pais não se importam onde os filhos estão, os filhos não respeitam os pais. Isso vai gerando um contexto de falta de amor. Nós vamos ver que Davi também era um homem de fé, um homem que nutria sua fé. Vimos isso lá na luta dele com Davi e Golias, que aquela situação ele enfrentou Golias não por vontade própria, por ser um homem corajoso, mas porque ele sabia, ele nutria uma comunhão com Deus, ele sabia que Deus, que tinha dado vitória a ele, daria vitória novamente. E aqui vemos ele novamente, continuava sendo um homem de fé, um homem que acreditava que as coisas pelas quais ele esperava aconteceriam. Ele era um homem de fé. E a fé, vamos dizer assim, é o combustível para nós alcançarmos aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos. É a fé, que nos leva a isso. E vamos ver então que Davi, ele lutava pela sua família, ele não desistiu. Porque uma pessoa pode dizer, eu amo a minha família. Ela pode dizer, eu tenho uma vida cheia de fé. Mas a pessoa precisa se esforçar, lutar pela sua família, fazer a sua parte humana também, cuidar da sua família, trabalhar, buscar o sustento. Além de nós consagrarmos a casa a Deus, nós precisamos ter inteligência, trabalhar pela nossa família, cuidar da família. Homens e mulheres, como diz Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então, nós precisamos de Deus, mas precisamos cuidar da nossa casa, fazer a nossa parte. Talvez você precise mudar comportamentos, atitudes, maus hábitos, e buscar a sabedoria de Deus, tanto para ouvir quanto para falar, para edificar a tua casa. Então, esse é o contexto. A casa de Davi tinha caído, caiu a casa, literalmente, e levaram sua esposa, seus filhos. Vamos continuar o texto? 1 Samuel capítulo 30, versos 6 ao 8. Lemos até o 5, agora vamos do 6 ao 8. Diz o texto: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Nessa situação, Davi sempre foi um exemplo para os soldados, para os seus seguidores, E todos aqui nessa situação estavam atentos para ver o que Davi faria nessa situação dramática. E alguns estavam querendo matar ele, apedrejá-lo, como diz o texto. Davi suportou melhor essa situação do que os outros, Embora ele tivesse razões para reclamar, chorar, como ele chorou, mas de reclamar, de se lamentar, aqueles homens deram vazão aos seus sentimentos na forma de ira, Mas Davi colocou em ação as suas virtudes, revelou o seu caráter, E ele buscura o consolo em Deus e a direção de Deus, Enquanto aqueles os soldados, aqueles homens se desencorajavam um ao outro, lamentando e vão reclamando, um desencorajando o outro, Davi se manteve calmo, sereno, manso, buscando a direção de Davi. Davi não brigou com aqueles soldados que queriam matar ele, Não vemos o texto mostrar isso, ele não brigou com isso, ele preferiu se retirar e buscar o Senhor. Em vez de ir para o confronto, para a luta, ele preferiu buscar o Senhor. Então essa foi a primeira atitude de Davi diante desse contexto tão complexo, Assim como lá de Josafá, que eu mencionei aqui, também ele tem uma má notícia diante da sua família, O verso 6 vai dizer que ele fortaleceu-se no Senhor. Davi chorou? Sim. Agora, Davi perdeu a esperança? Não, E nós, da mesma forma, para nós podermos ajudar as pessoas, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, buscar a Ele. Muitas vezes nós podemos perder as forças, chorar diante de situações, olhar ao redor, ficar de uma certa forma desesperados, pensar que não tem jeito,
semelhante lá com Josafá, né? Mas também podemos, diante de qualquer situação, fazer como Davi. Eu acho que essa é a questão, nos fortalecer no Senhor. Quando estamos fracos, precisamos buscar novas forças no Senhor. Receber, porque o Senhor é uma fonte inesgotável de força, de poder, de graça, de bênção. É Ele que pode nos socorrer. E Davi, além de se fortalecer no Senhor, ele buscou consultar a Deus. A segunda atitude dele aqui foi consultar a Deus através do sacerdote, né? Davi, diante daquela situação, ele não saiu correndo atrás de sua família, ele não foi impetuoso, né? Ele não saiu, temos que fazer alguma coisa, vou sair correndo, vamos unir, vamos lá. Não, ele buscou a Deus, né? Se fortaleceu e ele consultou a Deus, né? E Deus vai responder, não é um sacerdote, Deus, o texto diz que Deus responde e orienta Davi, né? Ou seja, Davi que ele mantém a sobriedade e ele se enche de esperança de resgatar a sua família, porque havia uma promessa aqui de Deus. Ele se agarrou à promessa de Deus. Nós precisamos estar confiando nas promessas do Senhor todos os dias, né? Vamos continuar a leitura do texto, tá bom? O texto é longo aqui, vamos lá. Verso 9 a 15. Diz: Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e redobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Caleb. E incendiamos a cidade de Ziclac. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Eles saem então para resgate da família, né? No caminho encontram esse rapaz moribundo, e aqui nós vamos ver o caráter de Davi. Ao encontrar esse escravo, Davi poderia dizer: vamos matar esse cara aí, porque esse é um dos que atacou lá a minha cidade, estou cheio de ira, de raiva, vamos matar. Não, Davi tinha um coração bondoso e era um homem sábio, e ele agiu com bondade com esse egípcio, dando comida, água, né? E esperou que esse moribundo recuperasse as forças para Davi então conversar com ele, ganhar a confiança e descobrir para onde o inimigo tinha ido, né? Aqui é uma pequena amostra do caráter de Davi, porque nós sabemos pela palavra, e aqui novamente nos mostra que ele era um homem segundo o coração de Deus. E por isso Deus o escolheu para ser o futuro rei de Israel. Deus já o tinha separado, porque o caráter dele era assim. Davi era um homem de oração, um homem que buscava a direção de Deus, um homem pacificador, manso, íntegro, bondoso, generoso e também muito inteligente, né? Quando ele era ainda jovem, solteiro, na casa do pai dele, ninguém via as qualidades em Davi, nem seu pai, mas Deus viu essas qualidades, o caráter de Davi, separou ele para o serviço do seu reino, né? O reino de Deus. Então aqui vemos a expressão de quem Davi era, né? Um homem bondoso, e assim ele pôde ganhar confiança e receber a direção para ir atrás do inimigo. Vamos adiante no texto, verso 16 a 25. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, né? O inimigo, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados,
E seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para encontrar Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de que foi a batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Davi conseguiu resgatar a família, né? Amém. Deus deu a vitória, né? Deus o abençoou para resgatar a família dele, as famílias, e conseguiram muitas riquezas e animais, né? Aqueles que queriam matar a Davi, agora honram ele, elogiam ele, né? Aqueles estavam querendo matar ele lá, agora Davi conquistaram, nossa Davi, nosso guerreiro, né? Como tem pessoas que agem conforme os seus interesses pessoais, conforme o momento, né? E não nos enganemos, né? Isso continua acontecendo. Nós vemos na vida de Jesus, pessoas vinham lá, Jesus multiplicava o pão e as pessoas, que maravilha. Quando as coisas ficaram difíceis, vamos abandonar, está difícil, vamos encontrar outro que nos dê pão. Era assim, tem pessoas que são assim, seguem seus interesses, né? E o texto também mostra que quando eles voltaram lá da batalha, alguns soldados tinham ficado, eles estavam tão exaustos que ficaram no meio do caminho. Ficaram cuidando da bagagem, né? E no exército de Davi havia alguns, o texto vai dizer, maus e homens vadios, né? Egoístas, que faziam parte do exército de Davi. E não queriam dividir essa riqueza. Não. Só queriam pega tua esposa e os filhos, quer dizer, e vão ficar com fome, vão ficar sem nada. Não, Davi, bondoso, generoso, justo, né? Já Davi vai dizer que não devia ser assim, e ele então orienta a divisão por igual, né, dos despojos, do que eles conquistaram. Ainda eu quero olhar o texto, mas queria convidar você para olhar um pouco o agir de Deus, né? Sairmos um pouquinho, nós estamos olhando aqui o agir de Davi, como ele agiu, as atitudes dele, como eles venceram, as lutas, as dificuldades. Vamos sair um pouquinho e olhar como Deus estava vendo e agindo, todo esse contexto. A providência de Deus em todos os detalhes, né? Como a providência de Deus, que Deus fez aqui, né? Fosse de maneira graciosa, muito sábia, né? Já no capítulo anterior, 29, quando Davi tinha deixado a família para ir guerrear contra Israel, preste atenção aqui nessa providência de Deus, os detalhes aqui, né? Davi deixou sua família e foi lá guerrear com o rei Aques, lembra disso que eu comentei no início, né? Essa atitude de Davi não agradou a Deus, porque Davi estava indo lutar contra o povo de Deus. Mas Davi fez isso por causa da lealdade que ele tinha com aquele rei que tinha lhe acolhido. Então Davi tinha, eu luto contra o povo de Deus, eu sou leal a quem eu prometi lealdade, o que eu faço? Então nessa decisão, Davi, uma decisão difícil que ele tomou em ir ser leal lá ao rei, né, que tinha amparado ele, porque Saul, que era o rei de Israel, queria matar ele. Então Davi não tinha compromisso com Saul, mas Davi era um compromisso com seus irmãos que estavam lá, né, sua família que fazia parte de Israel, o povo de Deus, né? Então aqui nós vemos a primeira providência de Deus, porque Davi estava nesse contexto, né? O que eu faço? E Deus vai agir no coração dos príncipes que viram Davi lá e decidiram, não, esse cara não pode conosco, no meio da guerra ele pode se voltar contra nós, porque ele é um de Israel. Então a providência de Deus é instigar lá o coração dos príncipes para dispensar Davi, vamos dizer assim, do serviço militar, e Davi então é mandado embora, né? Aquilo no primeiro momento pareceu ruim a Davi, ele tinha viajado com seus soldados e agora
desprezado, vão embora, né? Mas aquilo que era ruim, né, naquele primeiro momento, que deixou Davi incomodado, mas por outro lado vamos ver que de certa forma ele foi aliviado, porque se resolveu aquela situação. Deus providenciou uma saída, uma solução, para ele não lutar contra o próprio povo de Deus, né? E também, caso Davi lutasse contra Israel, a favor dos filisteus, né, como era esperado, ele de certa forma, ele teria culpa, né, de ser considerado um inimigo, por ter lutado ao lado dos filisteus contra Israel. Seria considerado um traidor do seu país. Seu povo odiaria ele, e isso impediria que ele fosse colocado no trono no futuro. Né? Então veja a providência de Deus, né? Com o Senhor no controle das coisas, conduzindo, dando livramento. Mesmo que Davi tivesse tomado uma decisão errada, Deus providenciou para que as coisas se ajeitassem, né? Segundo a providência de Deus, nós vemos que o retorno de Davi para casa foi providencial, pois se ele tivesse ficado lá guerreando, a sua família tinha sido levada embora e ele nunca mais ia resgatar, né? Então foi a providência de Deus em que ele voltasse para casa, né, e encontrasse ainda condições de resgatar a sua família, né? Aqui também nós vemos que o povo que conquistou a família dele, destruiu os Ziclaques, foram os amalequitas, né? Eles sequestraram. Mas é interessante que eles não mataram as esposas, e algo que era comum naquela época. Eles invadiam a cidade, matavam, destruíam tudo e levavam só os bens, né? Mas aqui nós vemos a providência de Deus, porque Deus não permitiu, né? Os amalequitas, eles estavam olhando o capítulo 27, porque Davi tinha invadido, no capítulo 27, invadido o território dos amalequitas e gerado destruição. Os amalequitas agora vêm se vingar de Davi, não é? Vêm se vingar de Davi. Só que Deus colocou, vamos dizer assim, um limite para a maldade, né? Um limite para aquela vingança dos amalequitas. Deus colocou um limite para a ação do mal, né? Ou seja, Deus planejou usar os malequitas para a correção de Davi, mas não para a destruição. Deus nos corrige, mas Deus não nos destrói, né? Deus não nos destrói. Providência de Deus, né? A quarta providência de Deus é que Deus vai falar através do sacerdote. Deus podia ter ficado em silêncio, mas Deus fala através do sacerdote, dá direção para onde eles tinham que ir e como conquistar. Veja a misericórdia, a bondade de Deus, né, providenciando, né? Também, quinto, Deus permitiu que Davi encontrasse aquele escravo abandonado, né? Ainda mais eu vejo que aquele dono do escravo, Deus agiu no coração do dono do escravo para que ele abandonasse o escravo, para que Davi encontrasse o escravo naquele deserto e encontrasse direção. Veja como Deus providenciando as coisas. Algumas coisas que parecem um acaso, não está ali a providência de Deus, a direção de Deus. E também nós vamos ver que Davi encontra o exército inimigo. Quando eles encontram, o que aquele exército está fazendo? Está bebendo, dançando. E Davi vai enfrentar eles no outro dia, quando eles estão de ressaca, estão dormindo, né? Porque o inimigo ali está pensando na segurança, não vai acontecer nada. Deus providenciou para que Davi chegasse lá e encontrasse eles bêbados, com ressaca, desprotegidos, e então Davi chegou no momento certo. Providência de Deus, né? E Deus vai providenciar então o resgate e a vitória deles com muitas riquezas naquela situação. Percebe a providência de Deus, o agir de Deus? Não é só o agir humano. Nós olhamos as coisas, né, e vamos pensando, essa dificuldade, eu faço isso, aquele fez aquilo, mas Deus está agindo. Deus está agindo e Deus está providenciando a bênção, o livramento, a direção. Deus é um Deus que providencia, né, aquele que busca Ele. Deus concede direção e providência, né? Quero concluir aqui. E eu não sei como que está a tua família. Aqui a ênfase principal é a família, o resgate de uma família. Eu não sei como é que está a tua família, eu não sei como é que está a tua vida. O que precisa ser resgatado em tua vida? Na tua família precisa ser resgatado o amor. Na tua vida com Deus precisa ser resgatado o amor a Deus, a fé, a comunhão.
O que precisa ser resgatado? O que precisa, algum membro da tua família precisa ser resgatado? Alguém que se perdeu precisa de um resgate? Olhe para esse exemplo de Davi, olhe para ele. Que esta história de Davi te inspire a fazer as mudanças necessárias que tu precisa fazer na tua vida. Né? Que isso também te inspire a buscar a Deus pela tua vida espiritual, se fortalecer no Senhor, e buscar a Deus pela tua família, a continuar amando a tua família, cuidando e lutando pela tua família. Nunca podemos parar, é uma continuidade, dia após dia, dia após dia. Mas eu queria te encorajar a dar um passo de cada vez. Às vezes a gente quer a vitória agora, né? Tem um passo de cada vez. Às vezes a vitória vai demorar um pouco. Mas mantenha-se firme e perseverante. Firme e perseverante. Geralmente as pessoas desanimam porque elas querem que as coisas se resolvam rapidamente, como estalar de dedos, né? Já, agora eu quero que se resolva. Às vezes precisamos perseverar com fé no Senhor, né? Porque na maioria das vezes as coisas não se resolvem instantaneamente. Precisa de oração, precisa de perseverança, de busca, de luta, de ir atrás. Continue amando a tua família, continue tendo fé firme no Senhor, consagre a tua casa, a tua família todos os dias ao Senhor. Busque em Deus inteligência, né? Busque inteligência no Senhor, sabedoria para como conduzir as coisas. Não seja impetuoso, não saia resolvendo. Busque sabedoria, direção. Vá passo a passo, buscando a Deus, obedecendo e confiando que nada é impossível para Deus e nada é impossível para aquele que crê. Amém? Nada é impossível. Então, tenha esperança, porque Deus está contigo. Amém. Aquilo que me dá esperança.
louvamos o Teu nome por essa palavra. Eu sempre louvo a Ti, Senhor, pela palavra que nos ensina tanto, nos admoesta, nos orienta, nos ajuda, dá direção. E mais uma vez recebemos essa palavra em nossas vidas e que seja útil a mim e a todos aqui, Senhor, que acompanham essa mensagem. E que o Senhor abençoe as nossas famílias. Abençoe, Senhor, o resgate de membros da família e que cada membro da família venha ter fé firme e forte no Senhor. Oh, Pai, assim como Davi encontrou dificuldades em relação à sua família, Senhor, que nós possamos olhar nas nossas dificuldades, mas perseverar, estarmos firmes, confiantes e sabendo que nada é impossível para Ti. Oh, Pai, vem abençoar a família de cada um de nós naquilo que cada um precisa, Senhor. Em todas as áreas da sua vida, na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, na fé, na comunhão contigo. Abençoa, Senhor. E que o inimigo não tenha poder para trazer prejuízo às nossas famílias. Que estejamos vigilantes, Senhor, em oração para, ó Deus, não permitir que o mal chegue à nossa casa. Confiamos nossas vidas e a família de cada um a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida e abençoe a tua família, em nome de Jesus. Amém.